Pais amadas, louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos na leitura do livro Criada para ser sua ajuda idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o seu matrimônio. Da irmã Debbie Powell. A tradução é Maria de Fátima Couto Pires. E hoje estamos no capítulo 20. Oremos. Senhor amado, louvado seja o teu santo nome, aquele que é digno de toda adoração. Esse é o Senhor. Ó Senhor, obrigada, porque de fato somos tuas. E é maravilhoso podermos descansar nessa certeza. Onde o Senhor nos criou, onde o Senhor nos formou, onde o Senhor nos chamou e nos escolheu. E nos incluiu no teu supremo propósito. E também nos chamou para um propósito aqui nesta terra, de sermos ajudadoras idôneas tuas. E queremos de fato corresponder e responder com fidelidade ao Senhor. Encontre em nós caminhos para isto, Senhor. Encontre em nossas vidas e nossos corações que sejam eles rendidos a Ti. Nos ajude em nome do Senhor Jesus, nos dando sabedoria, nos dando um espírito obediente, uma alma que se rende com facilidade à Tua palavra, para que o Senhor mesmo aplique em nossas vidas aquilo que é da vontade do Senhor. Seja conosco neste tempo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amadas, estamos no capítulo 20 e o título é número 6, Cuidadosas de sua casa. Tito 2, versículos do 4 a 5. Que ensinem as mulheres jovens a serem prudentes, a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem discretas, castas e cuidadosas de sua casa. Cuidadosas significa em alerta, velar, conservar, manter e guardar. Casa significa sede da vida doméstica. A cuidadosa. Segundo as palavras de Deus, eu, uma das anciãs, devo ensinar as mulheres mais jovens a serem cuidadosas de sua casa. Este é o sexto dos 8 mandamentos para as mulheres jovens. Não é uma sugestão, é a vontade de Deus para as esposas. Eu lembro-me de ter escrito anteriormente sobre como eu pedi a Deus que me ensinasse porque ele usava a palavra blasfêmia para descrever as consequências das mulheres jovens não obedecer a Deus nessas 8 áreas descritas no capítulo 2 de Tito. Deus me ensinou esta lição da seguinte maneira. Na manhã seguinte, quando orei pedindo a Deus que me concedesse sabedoria a respeito da palavra blasfêmia, entrei em meu escritório e comecei a navegar entre meus correios eletrônicos. Cheguei a um escrito por um homem jovem, a quem conheço muito bem, porque tenho passado muito tempo com a sua esposa. Rolaram lágrimas pelo meu rosto ao ler as palavras trágicas escritas por este jovem, que havia se sacrificado para levar o evangelho a pessoas de outra nação. Ele contou como sua menina de menos de 1 ano havia sofrido abuso sexual e muito provavelmente por alguém com uma terrível enfermidade. Foi como se Deus me falasse, me perguntasse: será demasiado forte a palavra blasfemar? Então pude ver claramente por que Deus escolheu a palavra blasfemar para os 8 mandamentos, para os 8 mandamentos enumerados. Se sua mãe abandona o seu posto de comando, ainda que haja necessidade de outro posto e pareça mais privilegiado a palavra de Deus, será blasfemada. A tragédia desse casal jovem facilmente poderia ter sido a minha. Eu lembro que quando minha filha mais velha tinha 2 anos, contratei uma babá para eu poder fazer as compras com mais tranquilidade. Falta de prudência da minha parte. Tenho isso tão presente ainda que faça mais de 28 anos que isso aconteceu, que eu entrei nessa casa e beijei o meu bebê. Imediatamente levantando os olhos, vi a cara de um homem velho que era o marido da babá. Algo fez que despertasse temor em meu espírito. Voltei, peguei a minha filha e saí. E pergunto-me, se houvesse deixado ela nesse dia, quando tinha apenas 2 anos de idade, haveria tido ela força moral aos 22 anos para viver entre as montanhas da Papua Nova Guiné? Traduzindo para uma tribo primitiva? Na eternidade, só assim saberá.
Esse casal de missionários não deixou sua filha para poder ir fazer compras ou ir ao cinema. Eles deixaram seu bebê por menos de 10 minutos quando a sua esposa tinha que ajudar com o ministério. A palavra de Deus é a mesma ainda, hoje e será para sempre. E fala a mesma verdade para todas as famílias hoje. O lugar de uma mãe jovem é em seu lar, cuidando, protegendo, velando pelos que lhes têm sido encomendados. É seguro que, se não fazê-lo, a palavra de Deus será blasfemada. Ainda que pudesse desobedecer a Deus sem que produzisse consequências indesejáveis e visíveis, o único que demonstraria é que Deus é paciente, como foi com Israel. Mas o juízo seguramente virá. A palavra de Deus ensina o que é verdade e o que é correto. Se nós ignoramos o que Deus diz, desprezando, por um lado, as palavras de Deus escritas na Bíblia, estamos blasfemando e também falando mal de suas palavras. A quem obedeço? O que acontece se seu marido te diz que vai trabalhar e te deixe seus filhos na creche ou com uma babá, indo contra a palavra de Deus que permaneças em casa? A vontade de Deus é que uma mulher ame e obedeça ao seu marido. E é a vontade de Deus que seja cuidadosa da sua casa. A quem eu devo obedecer? Aqui é onde se torna vital uma firme convicção de fé em Deus. Deus pode trabalhar de tal maneira que pode desobedecer as duas coisas. O importante é a sua atitude. Se você tiver um coração entregue à vontade do teu marido e um coração entregue à obediência a Deus, será a responsabilidade de Deus resolver o seu conflito com o seu marido. Posteriormente falaremos de como apresentar uma apelação, mas no momento deve-se entender que, se tu estás disposto a obedecer em todas as áreas e não desenvolve um espírito de rebeldia contra o seu marido nem contra Deus, será mais provável que a sua apelação seja atendida. Entregue a Deus o seu caminho e diga ao teu marido que fará o que lhe ordene. Em seguida, expresse a sua preocupação por seus filhos, mostrando-lhe a passagem bíblica que cria o teu dilema. Diga-lhe que desejas ajudar nas finanças e também quer proteger e instruir os seus filhos. Pergunte-lhe como pode fazer as duas coisas. Deves ter uma atitude de confiança nele, não de acusação, crítica ou juízo. Não deve haver nenhuma insinuação de ultimato nem rebelião iminente. Confiança é a palavra-chave. Confia na sabedoria e direção do teu esposo. Pergunte-lhe se há uma maneira de permanecer em casa, entretanto, você e seus filhos podem desenvolver alguma atividade que produza alguma ajuda. Pergunte-lhe se não haverá alguma maneira de reduzir os custos, de maneira que a família possa se sustentar com o ganho dele unicamente. Peça também um tempo de verificação. Mostre-lhe como podes honrar, eliminando gastos desnecessários. Compre em supermercados mais baratos. Mude-se para uma casa mais econômica se for necessário. Venda inclusive o seu automóvel. Não compre móveis novos. Quando falhar o refrigerador, compre um em usado. E não tire férias caras. Use o seu tempo de férias para que toda a família esteja bem. E pinte a casa em lugar de contratar alguém para que faça isso. Peça a uma amiga mais velha que te ajude a detectar em que desperdiças o dinheiro. A maioria dos homens permitiria que suas esposas ficassem em casa se elas pudessem demonstrar que é sua convicção de coração e um desejo posto pelo Espírito Santo de obedecer a Deus no assunto da instrução de seus filhos. E puderem ser mais econômicas e contentes com o que têm. Então, ore e peça a Deus que mude o coração do seu marido e a sua situação financeira. E prepare-se para uma mudança extrema no seu estilo de vida. Deus resgatará o coração que confia nele. Sair de casa por meio do telefone, correio e bate-papo. Quero, pois, que as viúvas jovens se casem, criem filhos, governem suas casas, que não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. A vontade de Deus para uma viúva jovem, segundo o versículo, é que governe sua casa e que não dê ocasião para que Satanás traga reprovação à família. No versículo anterior, o apóstolo Paulo diz o que estavam fazendo as viúvas jovens, que permitia a Satanás trazer reprovação sobre a família. Aprendem a serem ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também intrometidas, falando o que não devem.
A origem de seu pecado era por estarem ociosas em lugar de serem trabalhadoras. Visitas de casa em casa, telefone a telefone, mensagens a mensagens, ser fofoqueiras, sempre falando dos outros e repetindo tudo o que havia ouvido, dando suas opiniões, entre aspas, piedosas, acerca dos assuntos dos demais. As Escrituras diz a mulher jovem que permanece em casa devido à sua tendência natural de estar ociosa, não fazendo nada senão buscando distrações. Os eventos modernos têm feito provisão para que uma mulher fique em casa sem ser cuidadosa do seu lar. Podemos permanecer fisicamente em casa, entretanto, nos distraindo em espírito por meio de telefone, de computador, internet, etc. Não podemos cuidar da casa e de todas as demais coisas ao mesmo tempo. Muitas igrejas e indivíduos têm sido destruídos no café, pelo telefone, agora pelo computador e etc., mais do que por qualquer outro meio. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a mal como podridão em seus ossos. Provérbios 12, versículo 4. Cuidar da casa é mais que permanecer em casa, é ter um coração centrado no lar. Uma ajuda idônea estará ocupada em atividades criativas que representam um autêntico desafio para as crianças e as inspira. Ela guardará o lar da influência externa e sempre estará vigilante para proteger os filhos contra as maldades inventadas por eles mesmos. Ela não estará ociosa, e nem seus filhos tampouco. Aliviará a carga de seu marido pintando o corredor e cortando a grama. Será econômica em todas as suas atividades e ensinará os filhos a deleitarem-se servindo ao seu pai. Conservará o lar para que quando o papai chegue em casa, chegue um refrigério de paz, de amor e de ordem. Uma verdadeira ajuda idônea se faz útil ao seu marido em lugar de perder o seu tempo. Para a nossa reflexão, cuidadosa de sua casa. Traços de uma boa ajuda idônea. Número 1. Ela pode ser encontrada em casa. Número 2. Leva a sério as suas responsabilidades. Número 3. Conserva a segurança para os filhos em um refúgio onde Deus a tem posto. Número 4. Ela teme blasfemar a palavra de Deus. Sabe que tudo que semear, isso também ela ceifará. Número 5. Desempenha um papel de anjo de guarda na terra para com seus filhos. Número 6. Aproveita ao máximo o uso de seu tempo em casa, criando um refúgio limpo e agradável. Consulta o vocábulo blasfemar. Ele aparece 14 vezes na palavra de Deus. Blasfemar é uma coisa horrenda. Consulte esses versículos e peça a Deus para que te ensine a temer de ser culpada de blasfemar a palavra de Deus e não obedecer os 8 mandamentos dados a palavras jovens, como está descrita em Tito 2. Hospitalidade. A hospitalidade é uma maneira que a mulher cuidadosa de sua casa ministra aos outros. 4 vezes em sua palavra, Deus nos exorta ao uso da hospitalidade no serviço aos outros. Consulte esses 4 versículos e busque maneiras de mostrar hospitalidade aos outros, servindo uns aos outros sem murmuração. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Aqui finalizamos, amada, o capítulo 20.